estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Com essa iniciativa de iniciarmos a falar um pouco sobre Python. Estou até um pouco preocupado que a minha palestra vai ser um pouco mais para iniciantes. Eu não sei, aqui eu acho que o pessoal aqui já é mais fera nisso, então vocês vão me perdoar, tá? Algumas coisas. Eu quero falar um pouco, contar um pouco como é que foi a minha experiência com o Python, como é que eu comecei a aprender o Python, tá? E trocar com vocês algumas ideias sobre isso. A minha área, só para a gente entender, a minha área é formação humanista, tá? Eu era professor de filosofia, tá? Então nada a ver com... Mas faz mais de 10 anos que eu trabalho com produção de livros digitais, tá? Então, o que são esses livros digitais? São livros em formatos que podem ser vendidos pela Apple, Amazon, formato da Amazon, Google Books, tem a Kobo e várias outras empresas que trabalham com a venda de livros em formato digital. Tem um formato específico que é chamado formato EPUB, que é uma especificação do W3C. Então, desde quando surgiu o EPUB eu trabalho com isso, que na realidade é uma adaptação, né? Porque ele é feito praticamente de HTML. O Timbó está colaborando também. Ele é feito de HTML e CSS. Enfim, eu não falei a coisa principal, eu sou irmão do Everton, do Exídio. Eu não sei, aí é vocês que decidam isso, tá? Enfim, se vocês querem saber algo, depois me peçam no intervalo. Atualmente eu estou cursando Ciência da Computação na UEM, eu vi que o pessoal aí fez o mestrado em Ciência da Computação na UEM, eu acho bem bacana ali o mestrado. E eu me apaixonei por Python, vou contar como é que começou essa história. Tem um cara que eu sigo, não sei se vocês conhecem, que é o Fernando Massanori, não sei quem mexe com Python conhece ele, eu vou recomendar para vocês seguirem nas redes. O cara, eu conheci ele no TDC, eu participei esse ano, tive a oportunidade de dar uma talk ali no TDC, na trilha de Python, e ele só pegava iniciantes, então deu certo. E daí, esse cara é muito massa, tá? Ele tem muitos vídeos legais, ele tem de vários níveis, para quem está iniciando, e também coisas mais avançadas. Pra você ter ideia, ele dá curso para jornalistas, tipo Folha de São Paulo, etc. Como tem um curso que ele deu que é hackear dados públicos do governo. Okay? Como fazer isso com o Python. Então é legal trabalhar com... Então ele trabalha um pouco com isso. Ele tem essa aqui num curso dele, que é Por que o Python? Vou ser redundante, mas vocês já conhecem. Todos trabalham com Python já, né? Todos? Então, vou passar rapidinho. Python permite focar no problema, sem perder tempo com sintaxe. Vocês já viram o Java, como é que é, né? Tá, alta produtividade. Não, a hora que ele me mostrou como é que você faz para colocar um print em Java, eu falei, acho que eu tenho que escrever tudo isso, né? Agora entendi a referência do mundo. Exato. Então, alta produtividade, comunidade livre, muito aberta. Eu acho que é uma das comunidades mais acolhedoras, porque não são só devs que trabalham com Python. Tem professores que trabalham com Python, você usa Python em biologia, Python em física, é muito amplo. Python para fazer scripts, Python para renomear imagens, você usa para tudo. O que alguns dizem, essa é muito ampla como linguagem. Essa é vantagem e desvantagem, mas eu acho uma vantagem, uma linguagem muito acolhedora. Ela usa os 3 padrões, ela pode ser orientada a objetos, pode ser funcional, pode ser estruturada, enfim, aí vai depender de cada um como utilizar ela. Aquela questão entre linguagem geral e linguagem de nicho, né, que é uma linguagem muito específica, ela é uma linguagem bem geral, e o legal dela é que ela é simples de iniciar, então qualquer um pode começar a criar algo em Python, mas ela não termina essa aprendizagem tão rápido, você está sempre aprendendo coisas mais sofisticadas do Python. Então você pode aprofundar, assim, tem um nível dela, vai muito a fundo. Só para a gente introduzir. Bem, o tema que eu coloquei é aprendizagem por projeto. Como é que você aprende uma linguagem nova ou como é que você aprende algo novo? Vocês, não sei se veio pela internet, tem esse negócio aqui, a pirâmide da aprendizagem. Como é que a gente aprende? 10% lendo, 20% escutando, 95% ensinando os outros. Não sei se vocês já viram essa imagem. Roda pela internet sobre como é que o ser humano aprende. Como é que nós aprendemos.
É legal porque essa pirâmide é contestada, tá? Eu coloquei o link para 2 artigos que contestam ela, porque é muito genérica, tá? É muito ampla. Não é verdade que eu aprendo 10% só com a leitura. A coisa é um pouco diferente. Como é que eu aprendo? Cada um de nós tem uma forma diferente de aprender, tá? Geralmente divide em 3 ou 4 áreas. Visual, tem gente que aprende olhando, precisa de imagem, gráfico. Auditivo, tem gente que aprende ouvindo. Você ouviu a palestra, ouviu a aula, ouviu alguém falando, você já captou, já aprendeu, já gravou. E sinestético, que talvez seja um pouco a maioria ou não, eu não tenho dados em cima disso, é aprender fazendo. Tá? Então desde a criança que tem que fazer manualmente as coisas, ao programador que vai aprender a programar colocando a mão no código. Tá? Então, tem vários tipos de aprendizagem. O que eu gosto de ressaltar é que, geralmente, eu aprendi, ao menos para mim, e eu acho que vale para uma boa quantidade de pessoas, a gente aprende muito por projeto, por necessidades específicas. Vocês precisam fazer algo e, de consequência, você começa a aprender tudo o que você precisa para aquilo. É uma nova tendência, inclusive, na educação em geral. Vocês vão ver que na educação em geral nós aprendemos por disciplinas. Então a gente aprende coisas que a gente não sabe se vai um dia utilizar. Tem uma mudança hoje na metodologia, tem uma tendência a mudar, no Brasil ainda está muito lenta isso, mas inclusive nas faculdades é começar a aprendizagem por projeto. Eu tenho um exemplo de uma faculdade que eu conheço, que é de Foz do Iguaçu. Tinha um professor explicando, o cara entra em engenharia, primeiro ano de engenharia, eles vão em algum local, ali eles usam um exemplo de construir uma ponte num bairro ali de Foz do Iguaçu, e o projeto do cara, no primeiro ano de engenharia, é construir a ponte. Aí eu falei, pô, o cara não estudou nada, não tem base de como funciona isso, cálculo. Eu falei, aí é que tá, o cara vai ter que correr atrás. Ele não tem noção ainda de nada dos fundamentos. Mas o fato que ele tem que concluir e fazer aquele projeto vai fazer com que ele corra atrás do que ele tem que aprender. Eu aprendi que para mim é assim. Se eu tenho um projeto a ser feito, eu corro atrás. Aí, se ele é visível, se eu aprendo visivamente, se eu aprendo lendo, ouvindo ou fazendo, é menos importante. Porque na realidade eu estou focado naquela aprendizagem. Isso se chama andragogia. Tá? Se contrapõe à chamada pedagogia. A andragogia é legal porque tem alguns princípios básicos dela que deveriam, e eu coloco um deveriam bem grande, ser aplicado nas empresas. Por quê? Porque ela é o modo, digamos, estuda como os adultos aprendem. Então lá na formação da empresa de vocês, no sistema de formação, de ensino e treinamento, deveria utilizar esses princípios de andragogia. Tá? Eu vou utilizar os princípios, mas ao mesmo tempo vou misturar como eu fiz, tá? Colocando código, porque falar para dev sem código é pecado mortal, né? Então tem que ir fazendo. O primeiro princípio da andragogia é o seguinte, bem simples, necessidade do saber. Cara, você só aprende se você sabe por que você está aprendendo. Parece bem banal, mas é básico e a gente erra muito nisso. Inclusive nos treinamentos e tal, você tem que aprender determinada coisa. Tá, para que eu vou utilizar isso? Quando você sabe o porquê, o que e como, para que serve isso, a motivação, e os adultos, nós adultos, todo mundo é adulto, né? Passaram da adolescência já? Mais ou menos, tá bom. Nós estamos mais motivados. No meu caso, foi uma necessidade bem específica. Semi-automatizar a produção de comic books no formato EPUB 3 layout fixo. O que é isso? As lojas Apple, Google Play, etc., internacionais, vendem comic books nesse formato EPUB. Não vendem em PDF e nem no CBZ, que é um formato utilizado normalmente para comic books. Eles vendem nesse formato EPUB. Esse formato tem que ser feito, na realidade, um XHTML. Eu acho que eu tinha colocado aqui. A estrutura dele é um zip, tá? Como a maioria dos arquivos hoje abertos são baseados em zip, né? Com um XML dentro, com as informações básicas. É composto por HTML, HTML5, CSS. E se for interativo, você coloca JavaScript.
eu não uso muito com JavaScript, dá sempre pau, não funciona direito nos sistemas, tá? Mas, nada... tá? Mas, enfim, a Apple funciona mais ou menos no sistema da Apple, mas aí no outro sistema, já no Google, já não funciona, enfim, tá? Agora, o que eu faço como trabalho? Os editores me mandam o material disso no formato InDesign, em geral. Eu tenho que fazer um trabalho de edição dessas imagens, retirar, às vezes adaptar para o digital, retirar impresso, não sei aonde, ou, depende do material que chega. Tá? Tem que fazer uma adaptação. Isso aqui, por exemplo, é um livro de Sherlock Holmes que eu fiz para a Intrínseca, editora Intrínseca, não sei se vocês conhecem. Enfim, você precisa fazer um trabalho de adaptação. E depois que você fez, você tem que montar esses HTMLs. Tá? Você pode... Eu já fiz de tantas formas. Geralmente o pessoal fazia exportando o InDesign, que é uma porcaria, porque daí o HTML não respeita alguns critérios que precisa para essas lojas, tem que limpar manualmente, enfim. Dá para você criar um template, depois renomear as imagens, colocar lá, enfim. Tem várias formas que eu já tentei mais ou menos. Quando eu descobri, né, que daria para fazer e automatizar tudo com o Python. Tá? Eu tive essa iluminação, falei, opa, dá para mim. Foi em 2017, são uns 2 anos atrás, que eu comecei a entrar por uma necessidade bem específica. Preciso deixar esse negócio mais rápido. Se antes eu demorava 1 hora para fazer, agora eu demoro 2 minutos. Tá? É muito rápido. Segundo princípio da andragogia, o autoconhecimento do aprendiz. O adulto, ele é independente e ao mesmo tempo ele é aluno. Então, o aluno é necessariamente dependente. Ele tem que encontrar a sua estrada. Um dos grandes problemas na formação nossa, e vocês recebem formação nas empresas, e geralmente formação, a gente reclama das formações, é porque essas formações não dão liberdades a você de escolher o teu caminho. Como você aprende. Tá? Então, se fala de autônomo e autodirigido. É você que define. No meu caso, eu tinha um problema a ser resolvido. Quero automatizar esse negócio. Como é que eu vou fazer isso? Esse foi o pontapé inicial. Quando eu descobri esse livro, Automatize Tarefas Maçantes com Python. Que eu recomendo para todo mundo que não é programador, que não é dev, tá? Porque é um livro pensado para quem não é dev. Tá? E que precisa, sei lá, recolher todos os PDF que estão dentro do seu arquivo e renomear, ou criar um sistema de backup simples. Modificar 1 tonelada de arquivos Word de uma vez só, ou arquivos PDF, ele ensina isso. Mandar e-mail de maneira automatizada, ele ensina a fazer isso com o Python. Então tem desde umas coisinhas mais simples até umas coisinhas mais sofisticadas, tá? Mas ele é voltado não a um desenvolvimento tipo orientado a objetos ou coisa desse tipo, é mesmo para scripts. Mas para quem não é desenvolvedor, é um pontapé inicial ótimo, porque obviamente ali você aprende todos os princípios da programação e além das bibliotecas e ferramentas que se usa no Python. Outra coisa que foi pontapé inicial para mim foi aprender um pouco mais sobre o Git, né, que eu não tinha muito conhecimento e tal, e ficar navegando lá no Git procurando projetos, olhando os códigos dos outros, não entendia nada dos códigos dos outros, e depois eu descobri que não era um problema meu, é que realmente não dá para entender o código dos outros, tá? Então, isso me aliviou. Então, me aliviou, tá? Enfim, esse é o pontapé inicial. Eu escolhi essa estrada. Terceiro ponto da andragogia é o papel das experiências. As minhas experiências são base do meu aprendizado. Tudo que você vai aprender, você tem que partir da experiência concreta, não da teoria. Apesar que eu gosto de sempre dizer que as duas coisas têm que ir junto. Uma teoria só é boa se ela parte da experiência e se ela funciona na experiência. Tá? Senão, e a experiência também tem que ser guiada por essa teoria. Mas, enfim, recursos e modelos mentais. Como é que eu vou começar a aprender isso? Cada um tem um modo de aprender. Eu comecei utilizando os recursos. Eu tinha assinatura, não sei se vocês conhecem o Learning do LinkedIn. É uma mineira de ouro aquele negócio. Tá? Eu tinha assinatura do LinkedIn, custa mais ou menos uns R$49. Eu tinha por outros motivos profissionais, tinha assinatura do LinkedIn. Eu descobri que ele dava acesso a essa assinatura de R$50 a todos os vídeos que estão nesse Learning do LinkedIn. Tem toneladas de curso de Python. Eu fiz alguns cursos, mas geralmente o meu modo de utilizar esses pacotes de curso é ir no que eu preciso.
eu preciso utilizar, como é que eu aprendo a usar o for, o if, ou coisa desse tipo no Python? Bem, vou lá, aulinha, e tá lá, me explica como utilizar isso, eu aprendo e já aplico no meu código, tá? Eu instalei o Anaconda, que eu aprendi a utilizar, achei legal, sobretudo para os ambientes virtuais, tá? Tentei utilizar o Virtual Env lá, mas me perdi, não sabia o que estava acontecendo, tá? Ao menos o Anaconda é um pouquinho mais visual e bem completinho. Tá? Aprendi a utilizar o Jupyter, que eu achei legal por causa dos códigos que são interativos, então você já pode ir testando, pode ir vendo o que está acontecendo. O Visual Studio, que é o que o pessoal utiliza, e o Google para pesquisas. Dúvidas? Pesquisa. O que é isso aqui? Para pesquisa, o Google. Tá? As ferramentas. Um guru, vocês precisam de um guru também. Tá? Isso é muito legal. Tá? Não, tô falando, porque você, às vezes, ok, mas o Everton tem uma facilidade muito grande de ensinar, sobretudo, orientação ao objeto. Eu li um livro lá de Java, a vantagem do Java. Eu li um livro lá e não entendi nada, o capítulo de orientação ao objeto, o cara explicava, não dava pra entender nada, ele chegou, 5 minutos, opa, esclareceu a coisa. Entendi. Então, um guru ajuda sempre. E a experiência. Teste, fazer, testar, né? Como todo mundo aprende, a experiência concreta, que tem só o início do código que depois eu acabei criando, a solução que eu encontrei para gerar os arquivos. Depois eu vou mostrar, com calma. Quarto ponto da andragogia, prontidão para aprender. Qual é o problema que eu resolvo com isso? Você só aprende se você vai resolver problemas concretos. Tá? No meu caso, era esse problema concreto que eu queria automatizar e depois se tornou também uma vontade de aprender, um prazer pela aprendizagem. Tem que ser relacionado ao que você faz, à sua experiência concreta. Tá? Você tem que partir daqui, senão você não consegue aprender nada. Por isso quando às vezes tem cursos ou coisas que não tem a ver diretamente com o que você faz, ou é difícil. Deixa eu mostrar um pouco de código, então. Eu coloquei no Git, tá? Aprendi a utilizar a parte de dev, depois mesclar, já fiz vários pro master, enfim, já fiz vários progressos nisso. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui o código, como é que foi feito. Deixa eu pegar aqui o Visual Studio. Deixa eu aumentar a fonte. Vocês estão vendo aí? Então, qual que era o problema? Eu tinha uma série de imagens. Deixa eu abrir até a pastinha aqui, onde é que está? Está aparecendo imagens. Tem uma série de imagens que são as imagens em JPEG do Comic Book. Tá? Eu parti daqui, das imagens, tá? Não de alguma automação, conversão diretamente em design, porque geralmente sempre eu preciso trabalhar isso, ajeitar e depois gerar o JPEG. Preciso fazer uma adaptação. Então não dá para fazer uma coisa super, mega automatizada desde o início ao fim. Eu tenho um trabalho ali de reedição. Eu tentei fazer com o PDF já diretamente ali, já faz tudinho. Mas eu vi que depois dava um trabalho enorme, eu ia editar aí, eu vi a cara dele, eu já falei, eu já tentei isso. Não, mas o problema é que depois eu tinha que fazer reedição do mesmo jeito, então não valeu muito a pena. Mas é uma coisa, eu tenho uma série de imagens, eu tenho que criar um HTML, criar a estrutura do EPUB e jogar tudo dentro. Tá? Eu tenho os metadados, então aqui tem um arquivo que é um YALM, não sei como vocês pronunciam isso, deixa eu aumentar aqui, não sei se aqui aumenta a fonte. Aqui tem os metadados simples, título, autor, ilustrador, tradutor, os direitos, o editor, descrição, no caso aqui não tem nada, só para o ISBN, o iBooks Version, que é um sistema utilizado na loja da Apple para o versionamento de livros, a língua e a altura e largura. Isso também eu tinha tentado fazer automático, mas acabei deixando manualmente mesmo, definindo aqui. Porque geralmente as imagens são maiores do que isso aqui. Tá? Ela tem que ser maior para depois, às vezes, se trabalha com zoom, daí a qualidade não perde. Enfim, os metadados e depois tem um arquivo CSV. Minha intenção é juntar esses dois, tá? Mas por enquanto está separado, que é o sumário. Ele tem que ter um sumário de navegação.
Tá? Aqui isso é feito manual, eu faço manual, no sentido, eu olho lá, geralmente são pequenos, para Comic Books não tem muito sumário. Tá? Então, capa é a página 1, a página 3, a página 4, etc. Vocês entendem que ele vai juntar tudo isso e vai... Deixa eu mostrar o resultado final, antes de mostrar como é que é feito, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, não sei se vocês conhecem algum desses comic books, mas o Bone. Aqui está no sistema da Apple. Se fosse num tablet, você teria visualização horizontal e vertical. Okay, são as imagens com um sumário de navegação pelo comic book. Okay? Simples assim, não tem muito segredo. Aí aqui tem vários aqui que eu fiz no Fun Home, não sei se vocês conhecem. Tem o Aladdin, eu faço para o representante da Disney aqui no Brasil, tem o Aladdin, Toy Story, agora vai sair o Rei Leão, enfim, eles aproveitam os filmes, mandam e criam os comic books. Golias, recomendo a leitura disso aqui um dia. Vocês conhecem a história de Davi e Golias? Então, essa aqui é a história do Golias, não a do Davi. A versão do Golias é muito legal, é top, tá? Os gibi, as ilustrações são muito legais. Oi? Enfim, é esse o trabalho que eu tinha que chegar, tá? Deixa eu voltar lá no código. Então eu tenho um arquivo de sumário e de metadados, e aqui eu tenho o meu código, tá? Importação, criação de uma classe, Comic Creator, enfim, os nomes são sempre podem ser melhorados. Aqui a inicialização da classe, né? Uma vez que inicia a classe, um dicionário, onde ele vai buscar do arquivo YAML as informações, algumas das informações. Aqui tem uma coisa que dá para ser melhorada, eu já vi, não passou nos testes lá, tá? Mas funciona, tá? O negócio aqui funciona. Funciona perfeito, tá? Então, tá ok. Agora eu tenho que ver, porque ele está dizendo que não existe a declaração desse metadado aqui, tá? Mas ele existe, está lá na frente, e tá declaradinho, daí tá funcionando, tá? Aí aqui tem, quando ele faz o fechamento da classe, obviamente ele gera daí o arquivo zip, né, todo com a extensão e etc. Aqui estou passando só rápido aqui, mas depois eu volto se precisar, se vocês terem uma ideia. Aqui tem onde eu abro o metadata. Eu descobri que eu acho que dá para mim abrir o metadata e fazer todo ele se transformar automaticamente em um dicionário, né, sem que eu tenha que fazer essas gambiarras ali. Então, mas daí eu vou ter que eliminar algumas coisas do dicionário, enfim. Aí é que tá, esse que é o legal, você está sempre olhando e dizendo, opa, eu posso melhorar aqui, eu posso refatorar aqui, etc. Aqui ele vai escrever aquilo que é chamado de manifesto e spine dentro do XML, que é um XML dentro do arquivo, onde ele vai colocar as informações sobre as imagens, o caminho, um ID único, vai gerar um ID único para cada imagem, um ID único para cada HTML, vai colocar ali, vai declarar tudo certinho, depois se quiser eu posso até mostrar como é que é o arquivo EPABA, vai criar uma ordem de leitura, vai colocar na ordem de leitura e ainda vai dizer se é de página direita ou página esquerda. Vai fazer todo esse trabalho ali automaticamente aqui. Aí que ele vai criar o sumário, que ele vai ler o arquivo CSV e vai jogar aqui. Além dele criar o sumário, ele ainda vai criar uma lista de páginas numerada, onde está toda linkada essa lista de páginas com cada página. Então, são uma série de links. Então, isso aqui manualmente dá um trabalho enorme. Por isso que eu disse que aqui o código bem, aqui embaixo ele tem alguns parâmetros, né? Aqui é a questão do zip. Deixa eu vir aqui embaixo. Aqui, onde ele pega, eu usei o arg parse para pegar os argumentos. Tá? Eu quero simplificar, porque são muitos argumentos. É o nome do arquivo que vai ser criado, é o arquivo de metadado, é o arquivo de sumário, e são as imagens. Então são 4 argumentos que eu tenho que passar para ele. Deixa eu só mostrar aqui, ele funcionando, só para... Não vai dar para ver nada, mas enfim. Na linha de comando, eu simplesmente passo essa linha, né, Python, Booknando Comic Creator, ou o Toy Story EPUB, que é o nome do arquivo, o Meta, que é o nome do arquivo YAML, o TOC, que é o CSV, e o diretório onde estão as imagens, e enfim, todas as imagens. Aí você clica, espera um pouquinho. Vamos ver se não dá pau agora, né? Porque... mas eu testei antes de sair. Então... mas geralmente é assim, né? Em casa funcionou. Ó, tá aqui, ele gerou o arquivo. Se eu clicar nele, ele já vai abrir no iBooks, pronto.
e já todo validado e pronto para subir para as lojas. Tá? Já pegou aqui e jogou na loja. Tá? Eu só passo no validador para tirar. Por quê? Porque como me explicou o meu guru, o meu software não é a prova de usuário. Tá? Não é a prova, ou seja, se entrar um outro usuário lá e digitar alguma coisa, mudar um metadado, ele vai passar por cima, vai gerar, mas vai dar pau lá na frente. Né? Isso eu tenho que melhorar. Mas como por enquanto só eu estou utilizando, eu falei, bem, não vou perder tempo agora com isso. Mas vocês podem desenvolver isso depois, tá? Está aberto lá o código. Ok? Ó, veja aqui, está aqui, né? Gerado. Essa aí, viu? Ó, então eu não faço teste, então estou bem. Não sei se deu. Eu fiz meio rápido aqui. Não sei se deu para entender um pouquinho como eu fiz, tá? Mas eu achei uma experiência muito legal e o mais interessante é que funciona e realmente eu uso isso em produção. Tá? Então, entrega os livros, faço a produção. Se você tiver as imagens, algum comic book, é só colocar lá. Precisa só do ISBN depois para subir para as lojas, mas ele já deixa redondinho, tá? Já pronto. Tá? O próximo passo no desenvolvimento dele é criar para ele gerar a versão MOB, que é para a Amazon. Aí tem que mudar algumas coisas nos parâmetros internos e ele tem que fazer uma chamada para um software externo, porque só o software proprietário da Amazon é que faz esse formato. Então tem que fazer essas duas coisas. Mas eu chego lá. Bem, o quinto passo da nossa andragogia, orientação para a aprendizagem. É aquela questão, eu estou aprendendo matéria, eu estou ganhando ferramenta. Se na minha formação profissional, por exemplo, Python, eu aprendi uma ferramenta que eu utilizo agora em tantos outros lugares. Eu não me considero realmente um dev, não sou um desenvolvedor de Python, quem sabe um dia até chegue lá. Mas o que eu consigo fazer, tá? Aqui eu coloquei integração com a Amazon Poly para leitura de texto, conseguir personalizar a API deles para atender as minhas necessidades. Então eu coloco o texto lá, ele faz a leitura usando o Poly da Amazon e já coloco o áudio ali perfeito. Conversão de PAB2 para PAB3, que é passar de um XHTML para um HTML5, relativamente simples. Manualmente não muito, mas com código é simples. Sistemas de recomendação, que passei a estudar ali no mestrado, que me apaixonei e estou aí estudando isso com o Python. Processamento de linguagem natural, que é uma coisa que eu estou estudando porque está muito na minha área, né? Porque eu mexo com livros, é essa área de mexer com textos. E que é muito legal com o Python. É um mundo imenso, né? Então você olha assim, você se assusta, mas devagarinho. Tá? Próximo passo é implementar um negócio que lá no TDC o cara explicou, e depois eu conversei com ele, eu falei, cara, esse negócio eu quero. Que é para fazer o trabalho acadêmico, ele tinha 700 artigos para ler. Ele simplesmente treinou, pegou, sei lá, 20 artigos, que ele sabia que tinha a ver com o tema dele, treinou o sisteminha, e o sisteminha leu os 700 artigos e fez a seleção. Pau, eu quero esse negócio. Falei, de 700... Oi? Só deixa eu fazer um comentário. Tem uma colega do mestrado que ela precisou ler 200 artigos, e ela demorou 2 anos para extrair as informações que ela tinha desses 200 artigos. Cara, ali... Sistema ali... Cara, ele falou... Ele tinha 700 artigos. Ele falou, isso aqui é impossível. Aí, não sei como é que ele lá na trilha de Python, ele explicou rápido e falou... Cara, ele reduziu para 40 artigos, que eram realmente os pertinentes ao tema. Tá, aí já melhorou. Tem um código aberto e o cara faz isso aqui pra notícia. Ele lê o jornal todo dia e te manda só as notícias que interessam. Não, tem muita coisa. Com linguagem natural é fantástico. Então, é isso que eu estou falando. Eu aprendi uma ferramenta. E, sobretudo, eu consigo fazer um script para a fórmula de Bhaskara. Cara, isso é legal. Inclusive, esse é detalhe, tá? Detalhe. Inclusive, eu coloquei aqui no Jupyter a fórmula ali, porque tem uma biblioteca que é a SymPy, que trabalha com matemática simbólica. Então ele nem usa a fórmula, você coloca realmente ali o X, etc, e ele faz o cálculo para você. Tá, cara? É massa.
Eu tô brincando isso porque o Everton sempre pergunta para que serve a Bhaskara. Não sei para que serve, mas agora eu consigo fazer com o Python. É automatizado. E é o negócio já tá na hora. Tem um script. Exato. Sexto ponto, tá? Para a gente concluir. A andragogia pressupõe motivação pessoal. Tá? Esse negócio de cair na prova, vai cair na prova, você tem que aprender porque vai cair na prova, não funciona com adultos. Tá? Por isso é pedagogia para criança, a andragogia para adultos. As empresas precisam trabalhar com isso. Qual é a tua motivação pessoal? Eu sinto, não é só profissional, tá? Eu sinto prazer, eu gosto, né, de ter aprendido isso, de poder fazer isso. E essa é a coisa que nos motiva a aprender. Se você não tiver um prazer teu pessoal, é que eu gosto da imagem do... Lembram dessa? Quem é da minha idade lembra do medalha? Né? E não é a medalha que os outros dão, é aquela que você se dá. Né? Esse é um fator fundamental para a aprendizagem. Fecho a minha talk, só deixando algumas dicas para quem está começando, tá? De alguns livros. Esse é automatizando. O curso intensivo de Python eu gostei muito, tá? Ele tem alguns projetos no final. Dos livros que eu li de introdução, eu achei ele um dos mais fáceis. O Python Fluente, daí é um livro mais, é para vocês, tá? Eu comecei a ler, mas eu dei uma paradinha, eu falei, pera lá, deixa eu voltar no curso intensivo de Python, porque ele é um pouquinho mais denso, tá? E, aliás, eu conheci o Luciano Ramalho, cara muito fera. Eu recomendo os cursos do Eliner, e para quem está começando, o Python para zumbis. Cara, é um curso de Python para quem está começando, muito maneiro. Tá, que é feito pelo Fernando lá. E seguir nas redes, tem muitas coisas sobre Python. Tá? As minhas referências pessoais são esses três caras. Que é o Fernando Massanori, que é o cara do Python para zumbis, é o do Hackers lá com dados públicos, que eu achei mega interessante isso. O Luciano Ramalho, que é o autor do Python Fluente, e ele tem muito material sobre Python. E o Eduardo Mendes, o Dinossauro, não sei se vocês conhecem ou seguem ele tem um canal no YouTube, cara, que outro dia eu estava olhando, ele está fazendo uma excursão, vários vídeos sobre funções. Eu não sabia que tinha tanta coisa sobre funções assim, para aprender. E que o Python, você consegue colocar uma função dentro de uma variável. É legal esse negócio ali. E ele explica de uma maneira muito simples, muito prática, e coisas avançadas. Ali já estamos indo em coisas mais sofisticadas. Então, o canal dele vale muito a pena. Beleza? Era isso que eu tinha para falar. Tá? Não sei se eu passei da meia hora. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta, fáceis, tá? Depois do mais é um comentário. Eu acho que, na minha visão, se passou duas mensagens muito massa. Cara, eu queria te parabenizar de verdade, não, apesar de não ser desenvolvedor Python, mas assim, acho que primeiro você sair assim da sua zona de conforto, da sua área, e transitar para essa área, trabalhar, beber da fonte, da área de tecnologia, aprender o Python, isso é muito, muito foda. Eu sempre meio que tento inverter, eu fico imaginando, cara, imagina se eu fosse enveredar para filosofia e para teologia a partir de amanhã, como que seria um choque? Então é uma mensagem muito bacana sua, cara, de verdade, muito legal, muito bacana mesmo. Tem um caso parecido, minha irmã mais velha da área de comunicação, jornalista, ela tem vontade de aprender. Vou querer seus slides, vou passar para ela como referência, tudo muito forte, muito bacana. Eu acho que a segunda coisa, a segunda mensagem que eu achei bem legal, é que a gente viu essa coisa bacana, você está aprendendo do aprendizado na essência, eu não conhecia nenhum conceito de andragogia até então, achei muito legal, vou ler sobre. E acho que a gente no dia a dia, na rotina, na correria de entregar isso, a gente muitas vezes esquece das coisas mais legais da nossa área, da nossa área, né? Que é justamente o aprendizado, você às vezes parar, deixa eu brincar, aprender uma parada nova, aprender uma linguagem nova, aprender uma ferramenta nova e curtir isso. Dá pra ver pelo jeito que você está falando como que isso é bacana para você, esse prazer genuíno de estar, com muitas aspas, né, brincando com o Python e quase que deixa de ser trabalho. Né? Então, essa é uma questão que as empresas pecam bastante nisso, na formação. Tá? Porque isso vale para a tecnologia, vale para qualquer coisa, mas a tecnologia vale muito mais porque a aprendizagem, vocês estão todo dia tendo que aprender coisas novas. E muitas vezes os caras colocam um programa de formação para coisas que você sabe que não vai utilizar, ou que já está defasado, ou coisa desse tipo. Né? E então, trabalhar em cima dessa área, esses conceitos básicos,
que são teóricos, mas não são teóricos. Eu não acho que são teóricos. Você já pode aplicar isso na prática. Eu acho que daria um diferencial na formação nossa. Obrigado por ter trazido isso, compartilhado. E eu, na minha opinião, não tinha jeito melhor de iniciar as etapas de Python com uma mensagem dessa. Eu queria te perguntar, o que te levou a buscar, por exemplo, essa ideia de eu tenho um problema e eu preciso solucionar com uma ferramenta como o Python, por exemplo. O que te deu esse insight que o Python, não o Python em si, mas utilizar como linguagem de programação pode solucionar o meu problema? Preguiça, em primeiro lugar. Vocês é brincadeira, mas a preguiça é o motor da tecnologia, tá? Depois a gente conversa sobre isso do ponto de vista filosófico, mas é isso ali. Ou seja, obviamente eu tenho um background já de... a minha formação é humana, mas eu sempre trabalhei, né, desde quando eu trabalhava eu morei 20 anos na Itália e trabalhava numa gráfica na Itália. E uma das primeiras coisas que eu queria fazer é automatizar. Aí eu aprendi a utilizar o XML e descobri que o software InDesign, já ainda na versão CS2, ele importava o XML e formatava em automático. E na gráfica a gente trabalhava, a gente fazia muito calendários. Final de ano tinha tonelada de calendário. Aí os caras faziam tudo manualmente. Eu falei, você é doido. Aí eu achei na internet um calendarinho XML já prontinho, importava e feito. Cara, era muito massa. Então, sempre essa paixão de automatizar, sempre eu sempre carreguei isso, né, de facilitar. Mas no caso ali, eu tentei outras estradas, tá, que não deu muito certo. Como eu disse, o que me levou foi aquele livro, quando eu achei do automatizar, que me guiou para o Python. Tá? Eu tinha pensado em outras estradas. Mas... Oi? Não, mas o DBase sim. O DBase e Clipper, eu já tinha trabalhado com Clipper para banco de dados. Eu fiz inclusive o sistema para biblioteca com Clipper. Então, enfim, para automatizar isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que toda tarefa maçante pode ser automatizada, repetitiva pode ser automatizada. E o que não vai ser automatizado, nem pela inteligência, mais inteligência artificial que seja, é a capacidade criativa. Então a gente tem que utilizar isso para automatizar.